Oi pessoal, estamos de volta aqui, como eu disse para vocês, tratando agora da nacionalidade originária, primária ou atribuída também. E como é que essa nacionalidade se dá? Se dá com o nascimento, né? É a nacionalidade própria do brasileiro nato, diferentemente do brasileiro naturalizado, da nacionalidade secundária. Muito bem. Quais são os critérios para que esta nacionalidade seja atribuída a uma pessoa no seu nascimento? Os critérios são dois. O critério sanguíneo, também chamado de ius sanguinis, e o critério territorial, também chamado de ius solis. Tá? Então, no primeiro caso, a nacionalidade é atribuída a alguém porque ele é filho de um nacional ou filho de nacionais. No segundo caso, no critério territorial, ius solis, a nacionalidade originária é atribuída porque a pessoa nasceu no território daquele determinado estado. Tá certo? Então, no primeiro caso, ius sanguinis, filhos de nacionais. No segundo caso, ius soli, nascidos em território nacional. Tá legal? Tranquilo, né? Bom, e a Constituição brasileira? Qual critério ela adotou? O ius solis ou o ius sanguinis? Vamos dar uma olhada? Peço para que vocês abram a Constituição e olhem no artigo 12, inciso 1. Tá? Vamos lá para a Constituição. A Constituição diz o seguinte no seu artigo 12: são brasileiros, inciso 1, natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Eu vou repetir para vocês, tá legal? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, ambos, não estejam a serviço de seu país. Então, o que está dizendo a linha A aqui? Que se um filho de estrangeiro nascer dentro de território brasileiro, ele é brasileiro nato, ele tem a nacionalidade originária, tá certo? Mas há uma exceção, há uma ressalva na parte final. Desde que os pais, ambos, pai e mãe, não estejam a serviço do seu país. Então o que a gente percebe aqui nesta linha é que a Constituição adotou, nesta linha, o critério territorial. Tá legal? Então, todo filho de estrangeiro nascido no território brasileiro é brasileiro nato, salvo se ambos os pais, o pai e a mãe, estiverem dentro do território brasileiro, quando do nascimento da criança, a serviço do seu país de origem. Por exemplo, então essa ressalva se daria num caso como esse que eu vou dar exemplo para vocês. Imaginem que dois funcionários da embaixada francesa estejam aqui dentro do Brasil, trabalhando a serviço do seu país, a serviço da França, e tenham aqui um filho. Este filho, embora a Constituição aqui no artigo 12, inciso 1, a linha A, adote o critério territorial, neste caso, excepcionalmente, a criança não será considerada brasileira nata. Tá joia? Mas se um dos pais não estiver a serviço do país, ela será sim considerada brasileira nata. Então nós vimos aqui, o principal que a gente precisa anotar aqui nesse dispositivo é que nesta linha a Constituição adotou o critério ius solis, o critério territorial. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Tá joia? Agora vamos ver o que diz a linha B deste mesmo artigo, deste mesmo inciso. Então, artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro,
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Opa, nascidos no estrangeiro, filhos de brasileiros, de pai ou mãe brasileira. Não precisa que os dois sejam brasileiros. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então o que nós vemos aqui é a adoção do critério ius sanguinis. Olha só, enquanto na linha A a gente tem a adoção do critério ius solis, o critério territorial, na linha B nós temos a adoção do critério ius sanguinis, filhos de brasileiros nascidos em território estrangeiro. Tá joia? Desde que o pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Mas será que só nesse caso? Vamos dar uma olhadinha na linha C. Então, artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos, C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Olha só, então o que a gente vê aqui na linha C, de novo, a adoção do critério ius sanguinis, filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, tá certo? São brasileiros natos. Muito bem, mas aqui nós vimos também que existem duas exigências para que eles sejam considerados brasileiros natos. Na verdade, a doutrina diz que eles já são brasileiros natos, mas a própria Constituição impõe condições suspensivas, né? E essas condições suspensivas, elas são superadas quando, no primeiro caso, o filho é registrado em repartição brasileira competente, e no segundo caso, quando ele vem residir no Brasil e opte em qualquer tempo, em qualquer momento, pela nacionalidade brasileira. Para isso, ele tem que ter atingido a maioridade. Tá joia? Então a gente viu que, na realidade, a Constituição brasileira adota que critério? Ius sanguinis ou ius solis? Ela adota ambos. Não é verdade? Ela adota na linha A do artigo 12, inciso 1, o critério ius solis. Perdão. Ius solis, exatamente. E na linha B e C, ela adota o critério ius sanguinis. Tá ok? Então, ela tenta, de uma forma ampla, abranger os nacionais e proteger os brasileiros natos. Tá bom? Tá ok? A gente fica por aqui nesse bloco. No próximo, a gente vai tratar da nacionalidade adquirida. Tá legal? Dos brasileiros naturalizados. Até mais, espero vocês.